querido amigo Padre Matias. Seja bem-vindo mais uma vez a esse programa. E hoje falando sobre a proposta do Pacto Educativo Global. Padre Matias, abrindo os microfones para o senhor saudar a sua audiência, que eu tenho uma absoluta certeza, muitos dos seus párocos, eu queria perguntar o que é essa proposta Pacto Educativo Global? Sêmio, antes de tudo, saudá-lo e agradecer pela oportunidade, aqui juntamente com a Abigail e Jaque, né, que sempre, quando eu acompanho o seu programa, né, você sempre, Jaque sempre mencionando não tem como fazer qualquer coisa aqui sem Jaque. Sua assessora aqui imediata, enfim, e todos aqueles que nos acompanham. Nós estamos aí, principalmente motivados agora com essa chegada de Dom João, não é? E o seu pastoreio, ele reestruturou a Comissão de Cultura e Educação da Arquidiocese de Natal. E tem feito algumas visitas institucionais. Foi à Universidade Federal, foi ao IFRN, outros contatos. E nós, a partir dessas visitas institucionais feitas por ele, abordamos e apresentamos a proposta do Pacto Educativo Global, que foi uma proposta lançada pelo Papa Francisco em 2019, em setembro de 2019, que, segundo o Papa Francisco, é um desejo, é um anseio, é uma proposta que ele traz, uma motivação para que todas as instituições mundiais façam uma aliança pela uma educação global. E claro que nós portamos essa proposta aqui para o nosso país, especialmente a partir da CNBB, com a campanha da Fraternidade de 2022, que versou sobre a temática da fraternidade e a educação. Claro que nós agora, né, com a reestruturação da Comissão de Cultura e Educação, queremos trazer essa proposta para o estado do Rio Grande do Norte. Eu acredito, Sêmio e Abigail, que ninguém vai ser contra a proposta, né, desse porte e dessa importância. Recentemente eu lendo uma matéria, né, sobre uma aliança que no estado do Piauí foi feita recentemente entre o estado e os municípios, justamente pela educação. Claro, nós sabemos muito bem que historicamente a Igreja Católica, a gente pode fazer um desenvolvimento histórico, mas não é o caso aqui por causa do nosso tempo, mas você sabe muito bem, em um outro contexto nós conversávamos sobre isso, você fez parte de uma pastoral de educação, sim. Em tempos passados, ou seja, a Igreja Católica ela tem know-how, ela tem uma história de relação positiva com a educação. Aqui no nosso estado, as várias escolas católicas, quantas lideranças aqui do nosso estado não foram formadas, sem dúvida, não é, nas escolas católicas. Nós temos o movimento de Natal, que é sempre uma referência. O movimento de Natal, que foi foram aquelas ações implantadas e concretizadas pela Arquidiocese de Natal, pelos idos dos anos 50, 60, quando o Nordeste do Brasil vivia aquele boom do êxodo rural, principalmente muitos dos nossos conterrâneos que saíam, de modo geral, os nordestinos, né, aqui do Nordeste, que íamos, nossos antepassados que iam para as grandes cidades, principalmente Rio, São Paulo, para lutar, né, por uma vida digna, sim. Tentar. Então, a igreja, naquele momento, trabalhou aquilo que hoje nós chamamos, naquele período foram as escolas radiofônicas, que depois se tornou o movimento de educação de base assumido por todo o Estado brasileiro. Quando eu vinha, você fazia algumas menções sobre a questão do Estado brasileiro, a questão dos Correios aí e tal. E eu quero fazer esse link aí. Então, tudo isso começou ali nas realidades, das nossas igrejas, das nossas comunidades. Então, a Igreja Católica aqui no nosso estado, basta a gente lembrar Mossoró, Caicó, né? Enfim, colégios diocesanos, a igreja tem esse protagonismo junto à educação. Por isso que nós estamos agora propondo, tivemos algumas reuniões, tivemos uma primeira com a Secretaria de Educação, tivemos uma onde nós formamos um comitê gestor para juntos viabilizarmos essa proposta. Teremos uma reunião no próximo dia 21 de fevereiro,
das 10 às 12 horas, no Colégio Neves. Convidamos a Fierne, convidamos a Universidade Federal, o IFRN, enfim, as instituições, do modo geral, que trabalham com a educação. A Secretaria Municipal de Educação, né? A Câmara dos Vereadores, mandamos o convite, a Assembleia Legislativa. Essa reunião será presidida pelo nosso arcebispo, Dom João, que ali vai apresentar, dando continuidade a essa proposta, ou esse sonho, digamos assim, aquilo que nós queremos apresentar como proposta caminho, né? para o pacto, um caminho, para que no nosso estado nós possamos firmar uma aliança pela educação. Olha, Sêmio, e na prática, padre, o que vai ser isso? Olha, é o seguinte, nós estamos nessa reunião, a gente quer organizar uma agenda. Como seria o desenrolar dessa agenda para iniciarmos esse processo? Digamos, o Estado, o governo do Estado tem uma proposta para a educação. O município, não é, de Natal, né, através da Secretaria de Educação, Secretaria de Cultura, tem uma proposta para a educação. Não é? Os vários municípios do nosso Estado. O que é que nós queremos propor? É dizer, olha, vamos juntar essas propostas? O que cada um pode oferecer para a educação do Estado. Porque, olha, essa questão política, nós sabemos que isso é muito delicado. Sim. Quando entra na questão da polarização, cada um quer puxar, não é, para o seu lado. E me parece, aqui eu lembro muito das palavras do Papa Francisco. O Papa Francisco diz, a igreja precisa ser pontes. A igreja não pode ter partido. Mas ela pode chamar todos, com as suas diferenças, para dizer, nós não podemos firmar um projeto comum para o bem de todos nós? Perfeito. Então vamos sentar, né? Vamos conversar. É como a mãe, né? Os filhos estão ali, não é? Tem uma diferença, briga, tal, mas a mãe diz, epa, vamos tentar conversar, vamos chegar a um acordo, porque se a gente ficar, cada um, puxando para o seu lado e com os vários desafios que nós temos, enquanto Estado, enquanto municípios, não é? Para que a educação, de fato, seja uma garantia, um direito de todos os cidadãos. Porque uma coisa já é certa e é fato, né, Abigail? É que a educação do Rio Grande do Norte é considerada a pior educação do Brasil. A gente já tem esse fato. Só um parênteses, a nossa governadora foi vaiada ontem, né? Na Assembleia, pelos educadores que estão em greve. Pelos professores, né? Porque quando você é vaiado da forma que foi pela oposição, ainda vai, mas do lugar onde você saiu, mas fechou o parênteses. A minha pergunta, eu acho fantástico. Eu acho que estou dando uma espiadinha até aqui antes, né? Já tô aqui. Tô achando ótimo. Tô achando ótimo. Obrigado, porque ele se preparou. E eu já percebi, já tô aqui na colinha dos princípios dele aqui, já tô copiando. Tô achando fantástico o que eu tô vendo, mas, padre, eu preciso lhe perguntar. Pois não. E a sua visão, bem mais abrangente que a minha, bem mais experiente que a minha. Eu digo com muita tristeza que na faculdade de pedagogia hoje se fala mal dos jesuítas. Diz que eles não queriam ensinar coisa nenhuma, que eles queriam doutrinar a ponto de cativar as mentes das pessoas para o lado religioso. É muito triste. Eu assisti a aula porque tinha que assistir mesmo, né? Porque tinha que ser, mas é assim, o quanto mais eles puderem afastar da igreja, o quanto mais eles fazem. E eu estou dizendo isso por viver essa realidade. E aí, obrigado pelo testemunho. Como que vai fazer? Como que vai ser? Eu fico me perguntando. Como que eles vão aceitar a igreja para uma reunião? Como é que eu fico quando você me falou assim na prática, eu falei, é isso que eu quero saber, e na prática. Olha, amiga, a sua pergunta ela é extremamente importante e delicada. Delicada. Porque é o seguinte, como nós queremos dialogar, e você estava falando há pouco sobre comunicação. Pois é. E eu ouvi, estava acompanhando. Então, o programa ele tem uma abrangência, né, muito grande. Com certeza, muita gente está nos acompanhando. Olha só, se nós cairmos no anacronismo, se nós cairmos muitas vezes até
numa certa dificuldade em apresentar a história sem esses pré-julgamentos. Você falou muito bem, quando você vai se comunicar, que você apresenta a sua proposta já com pré-julgamento, dizendo que o outro não presta e que só você é bom, então você já... Não está aberto ao diálogo. Não se abre ao diálogo. Agora, se nós conhecêssemos, estou me colocando na situação, pelo amor de Deus, viu? Não estou aqui para... Mas, se nós conhecêssemos e tivéssemos clareza, apresentássemos para as pessoas, reconhecendo que em cada momento da história existiram pontos nos quais a igreja ela foi promotora da civilização ocidental na cultura. Por exemplo, se você vai... Sêmio estava falando há pouco que tinha ido à Espanha. Eu estou achando interessante aqui porque eu estou pegando o que vocês... Sou um bom educador. O que vocês pegaram. Vocês disseram no decorrer do programa. Mas se você vai aos países da Europa, você conhece aquelas catedrais, as grandes bibliotecas. Sim. Todas elas têm o dedo da igreja. Sim. Todas, padre, as grandes universidades, Harvard, Yale, Princeton. Aí uma vez uma pessoa me disse, mas os países nórdicos, eu digo, querido, a Finlândia, a Suíça, todos têm uma cruz na bandeira. Então, assim, não adianta, não tem como você fugir disso. O mundo ocidental, somos o que somos. Dispensar essa relação de 3 bases culturais: a filosofia grega, os gregos, o direito romano e a mentalidade semítica. Essas 3 bases da cultura ocidental, a igreja sintetizou. Padre, por favor, repita. A filosofia grega, o pensamento Perfeito. grego, medicina, filosofia, tudo isso que nós, quando estudamos filosofia, sabemos. O direito romano, você que é advogado. Sim, a nossa inspiração. E a cultura semítica. Se nós formos, pegarmos depois ali, a partir do século I, depois de Cristo, a igreja, o cristianismo, porque depois na reforma protestante é que vai haver a divisão. Mas quando a gente falava do cristianismo, a gente falava sempre da igreja católica. A gente vai ver que a igreja, ela sintetizou e trouxe esses elementos que dão sustentação à civilização ocidental e apresentou ao Ocidente. Nós não temos, e dizer diferente é desonestidade intelectual. Dizer que a igreja cometeu seus erros, como qualquer instituição humana. Dom Helder Câmara ensinava, a igreja é santa e prostituta. Porque a gente tem os erros. Tem os erros, né? E eu sou igreja, eu sou igreja, eu sou padre, mas eu erro. Como leigo, falando que eu sou igreja, eu também erro. Ia dizer assim, nessa construção, eu não disse a tu que o homem era culto, ela virou e disse, esse padre, eu digo, é culto e de uma profundidade incrível, e vai estourar o tempo, Jaqueline, se acalme aí. Tem que vir de novo. Tem que vir de novo e na quarta-feira. Na quarta-feira. Mas continue na sua linha de pensamento. Aí, olha só, quando a gente toma esses elementos da nossa história ocidental e a gente pega fatos isolados que nós reconhecemos, eu tenho muita clareza que não existe coisa mais libertadora do que a verdade. Então, se eu venho para cá e digo para você que eu não reconheço como sacerdote e como cristãos católicos que a igreja no decorrer do tempo cometeu os seus erros e continua a cometer, porque ela é nós que fazemos a igreja. E nós tomamos fatos isolados e satanizamos às vezes a igreja por causa desses fatos isolados e não reconhecemos. Por exemplo, a Universidade Federal, os fundadores, conversando com o doutor Daniel, quando a gente fez a visita, com o Dom João, o doutor Daniel dizendo, o reitor da universidade, doutor Daniel, vários cursos da Universidade Federal, eles começaram com a Igreja Católica. Olha aí. Serviço social, por exemplo. Os cursos de filosofia. Na década de 60, a maioria dos professores da universidade, do curso de filosofia e de humanas, muitos deles eram sacerdotes. Cônego José Mário, da área de letras. Na área do direito, padres que ensinavam latim, que eram, não sei se você... Não, eu já peguei, mas era necessário. Mas em tempos passados se estudava latim. E eram padres que... o Ateneu, que em tempos passados também eram quem tinha condições estudava nos colégios particulares, mais privados, mas
muitas pessoas estudavam no Ateneu e vários sacerdotes eram professores ali. Pois é. Os irmãos maristas, como é que... Aí você diz assim, essas pessoas não são igreja? Não são religiosos, não contribuíram com a educação. Então, por que você vê só esse erro, esse fato isolado? Aí fica as pessoas ficam com as conversas. Nas cruzadas, era um contexto. Se você conhece... Tem que se enxergar não com o olhar de hoje, mas com o olhar da época. Da época. Coisas que nós fazemos hoje, amanhã, daqui a 50 anos, verdade, as pessoas vão fazer uma outra leitura. Sim. Pois é, mas é exatamente isso. E não se empolgue, não, porque tu é culta aqui só também isso, e o tempo está estourado. Mas eu quero voltar ao jesuíta. Eu quero voltar. Não provoque, não, porque aí depois a culpa é dela, viu, Jaqueline? Não, minha não. Eu não tô nem ouvindo, Jaque. Mas eu ainda quero voltar ao jesuíta. Porque quando eu digo assim na prática, é porque, por exemplo, vamos tirar um pouco da igreja para também não dizer, tô falando da igreja, mas, por exemplo, Monteiro Lobato. É um crime, hoje querem tirar os livros de Monteiro Lobato, tiram da época, tiram do contexto em que ele seria racista, né? Entendeu? Pois é, então assim, são essas coisas que aí é como o senhor diz, falta a maturidade intelectual, a consciência e de saber que aquilo aconteceu. Mas a polarização, como o senhor bem citou, as pessoas não querem ouvir a verdade, elas não querem saber, né? Mas eu fico muito feliz de saber que isso está voltando. Tem um colégio em Natal, deixa eu ver se eu lembro o nome, por favor, que está ensinando latim a crianças de 4 anos. Que bacana. Eu não falei nada aqui ainda, porque eu estou tentando conhecer os donos, eu queria conversar, queria até trazer aqui. Eu quero esse bom exemplo. Mas é uma Agora escola... eu quero que o senhor volte para os jesuítas. Sim, quero voltar aos jesuítas. Lendo Darcy Ribeiro, Formação do Povo Brasileiro. Isso. Sim. Olha só, Darcy Ribeiro não era, digamos era assim, de esquerda. Era de esquerda, de uma linha filosófica, antropológica de esquerda. Sim. Mas veja, Darcy Ribeiro, ele falando que a partir do século XVII, é que a gente vai ter a presença dos, digamos assim, dos escravos, não é? O Brasil começa, claro que é um outro momento delicado da história. Mas os jesuítas, eles tinham a preocupação de catequizar, por quê? Eles vinham da escola de Salamanca. Naquele período, naquela época, se tinha a concepção, não é? Que, por exemplo, quem não era da realidade europeia se questionava se essas pessoas tinham alma. O problema foi, antes de tudo, um problema antropológico. Foi a descoberta do novo mundo, a descoberta de novas realidades. E, de fato, os jesuítas, eles foram constituídos, num primeiro momento, com uma preocupação. Depois, a questão da contra-reforma. Nós tínhamos a reforma protestante, mas depois os jesuítas foram aqueles que, na modernidade, eles conseguiram dar respostas, porque faziam parte da elite intelectual da igreja. Até hoje, Papa Francisco é jesuíta. Eu estudei em escolas jesuíticas. Por exemplo, eu estudei na Gregoriana. A Gregoriana era o antigo colégio romano que surgiu no período da Contra-Reforma, justamente para combater aquilo que a reforma protestante impunha. Então, eles começam com esse carisma missionário para ir a outras realidades, a outros povos recém-descobertos, justamente para catequizar, para evangelizar. Mas se você for a São Paulo, nós conhecemos, eu fui recentemente, eu não tinha conhecido ainda a Catedral da Sé, fui há uns 3 meses. Mas ali, aproveitei a oportunidade e visitei o colégio, né? Porque São Paulo começou com os colégios, com os jesuítas. Sim. Então você partir, né? Eu digo você, todos, né? Sim. Você dizer só que os jesuítas, eles tinham essa preocupação de catequizar. Claro, naquele contexto a preocupação deles era catequizar, porque eles precisavam batizar. Mas o bem que foi... Mas mas no fim, as pessoas aprenderam a ler? Sim. Aprenderam cresceram culturalmente. É isso que eu tô falando. Mas assim, com a polarização e com... Sabe assim, eu só quero um motivo para não querer saber de você. Para não querer conversar. Para não querer conversar. Agora deixa eu falar uma coisa, porque eu tenho ainda a obrigação, não é com vocês dois não, é com os ouvintes, de perguntar quais os princípios do pacto educativo que o senhor trouxe aí. Tá certo. Aí vocês dois, eu vou me embora depois do programa, vocês ficam conversando aqui, vocês dois. Padre Matias é o nosso entrevistado de hoje. Padre, o senhor trouxe inclusive aí escrito
quais os princípios do pacto certo. educativo. Vamos Mas, ver. Souza, eu acho que eu respondi a questão dos jesuítas, Sim. né? Sim. Acho que E o senhor me na ajuda com mais verdade, argumentos. eu acho que tem vários elementos. E, na verdade, a pergunta ela não foi nem sobre os jesuítas, porque a minha opinião também é essa. A minha pergunta foi como entrar num lugar onde se ensina desde a base praticamente contra a igreja. Mas A minha pergunta foi essa, como fazer essas reuniões, como entrar... Porque eu visito lugares, algumas escolas, e você não Como pode um nem pai falar vira pra sobre... filha adolescente e ela... E eu viro pra mim e digo, sabe que eu te amo? A igreja vai entrar Pronto, dizendo, eu eu acho te que é amo, isso, vamos conversar. tem que ter humildade. Eu, conversando com o Dom João, nós não estamos mais na era da cristandade, onde a igreja determinava e orientava isso. Era um outro contexto. Hoje, se a gente quiser dialogar, tem que baixar, digamos assim, se colocar com muita humildade e dizer... né? Compaixão e humildade e dizer, olha, nós queremos promover algo de bom. Estamos aqui com as de mãos dadas para vocês, para a gente. E seria muito bom que houvesse essa parceria. Enfim, mas os princípios. Porque um dia eu quero voltar e se eu não disser os princípios, então lá vai. O primeiro princípio, colocar a pessoa humana, a pessoa no centro, ou seja, a dignidade da pessoa. Toda e qualquer pessoa tem direito. Isso é um princípio fundamental. Declaração Universal dos Direitos Humanos, 1948, Constituição Federal. Colocar a pessoa no centro. A educação é um direito fundamental. Ouvir as gerações mais novas. Meus irmãos, isso é um desafio tremendo. Viu? Na vida de comunidade, na vida de paróquia, quando nós nos deparamos com as novas gerações. Eu tenho a sensação, Semi e Abigail, que as novas gerações estão caminhando à parte. Vocês... são mais antenados, né? Porque estão na área da pais, né? São pais, estão muito na área da educação, entrevistam muitas pessoas, mas é algo muito desafiador. Ouvir as novas gerações, ouvir as gerações. Eu estava conversando ontem com alguns pais, né? Antes de ontem, a gente abordando determinadas temáticas, né? E eu fiquei pensando, meu Deus, como é desafiador ser pai hoje, como é desafiador pai e mãe, ser educador, né? Cuidar dos filhos e ouvir as novas gerações. Nós precisamos sentir as novas gerações, promover a mulher, o seu papel, a sua importância, responsabilizar a família, não é? A gente tomar muito cuidado para não delegar a responsabilidade da educação dos filhos só às escolas. Esse padre escuta tua coluna toda semana, viu? Porque a gente pensa no mesmo jeito. A gente estuda no mesmo livro. Estudamos no mesmo livro. São os princípios aqui. Olha aí, por isso que eu faço questão de trazer para não... Se abrir a acolhida das diferenças, né? Hoje isto é outra questão extremamente difícil. Renovar a economia e a política, não é? Uma política que promova o bem de todos, não é? E o cuidado hoje com a casa comum, essa questão climática, a gente não pode... Eu acho que nós estamos acompanhando os vários fenômenos mundiais, não é? É uma preocupação que nós precisamos estar um pouco atentos, pelo menos refletir sobre isso. E uma temática que não está aqui, mas indiretamente ela está subreptícia a isso tudo, que é o tema da inteligência artificial. Né? Eu confesso que eu não vou entrar porque eu não conheço nada, né? Eu não quero ser leviano de falar nada aqui que eu não conheço, né? Mas assim, eu acho que é uma outra temática que vai mudar completamente. A educação. Por isso que a educação. Pode ter certeza. Aquilo que nós estávamos dizendo há pouco. Daqui a 50 anos, por causa da inteligência artificial, com certeza os paradigmas e aquilo que nós temos hoje como um valor, eu acredito está que sendo questionado. Então essa é a proposta do pacto. A gente quer conversar, a gente quer propor, queremos organizar na prática. Aí entra a pergunta que você... Na prática, no dia 21, na reunião com o Dom João, primeiro a gente quer organizar uma agenda para pensar os desafios da educação. Depois tentar sintetizar essas propostas, aquilo que as várias instituições, todas elas, né, têm, para que juntos possamos elaborar uma proposta e, se Deus quiser, dependendo, né, da acolhida de todos, a gente num determinado momento, quando essa proposta estiver amadurecida, essa aliança ser firmada. Então, assim, eu acredito nesse sentido, eu acho que é algo muito importante, porque todo o processo civilizatório ele necessita de educação.
E nós, com os desafios que temos, que vocês já apresentaram, se a gente não for capaz de dizer, todos nós precisamos dar as mãos e trabalhar em prol desse bem comum, então a gente não vai conseguir dar passo. Então isso é o que a igreja quer, né? Propõe, com muita humildade, viu, Abigail? Não vai entrar e, mesmo que existam alguns que... Barreiras, mas a gente precisa promover essas possibilidades de diálogo. Até mesmo porque, assim, não tem como. O cristianismo, né, a igreja, ela só contribuiu para a educação, ela só contribuiu com grandes universidades, grandes centros educativos, assim. Eu tenho uma amiga polonesa e ela passou, toda a formação dela foi lá na Polônia, e eu conversando com ela alguns dias, ela dizia que ela estudava a Bíblia na escola e se o professor ia dar, por exemplo, ia falar sobre cartas, sobre estilos literários, era na Bíblia onde eles estudavam. E então, assim, não tem como a gente negar a participação do cristianismo, a participação da igreja na formação. Eu vou então, agora como aquele vereador. Me ajude. Tá. Eu vou desligar o programa. Eu não tô nem Vocês ouvindo. Vão conversar tá com... Então, antes de você desligar o programa, deixa eu dizer o nome da escola. Eita, Jaque, eu quero a bênção do padre. Peraí, não desliga o programa assim, não. Vai. A escola Ricardo, obrigada, viu? Ricardo Mendonça, Colégio Imaculado Coração de Maria. Se tem alguém me ouvindo, eu tô doida para conhecer essa escola. Eu já mandei mensagem no Instagram. Bacana. Eu quero visitar. Tá ensinando latim. Porque é educação clássica cristã e essa que ensina latim aqui em Natal. Bacana. O que eu conheço através do Instagram, eu conheço uma escola de educação clássica cristã em João Pessoa. Eu fui até João Pessoa conhecer essa escola e não tinha nenhuma aqui ainda em Natal. Então desde que tem registro no Instagram, que eu acompanho, mas eu gostaria de fazer uma visita pessoalmente. Olha, eu não quero desligar sem mandar aqui o abraço de Adriano Marques, que está aqui na audiência. Mandando um abraço pro senhor, Padre Matias. Agradeço, ex-paroquiano lá de São José, um grande amigo. Muito bem. Padre Matias, obrigado pela sua presença aqui. Eu te avisei, Abigail, o homem é culto demais e você fica provocando perguntas inteligentíssimas. Aí, pronto, a gente teve uma aula de história. Eu tenho certeza que Jaqueline vai me perdoar também, porque o padre há de me perdoar também. Padre, uma bênção final. Abrir os microfones para as suas despedidas por hoje, mas também eu queria uma bênção final, por favor. Obrigado a Sêmio pela oportunidade sempre. Ele é sempre muito generoso e atencioso para conosco e para com a igreja. Obrigado. Obrigado, Abigail. Obrigado a Jaque, que está aqui dando esse apoio. No Estúdio 1. E o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Um último convite, eu ia esquecendo. Amanhã, às 9 horas, nós estaremos no IFRN para uma mesa redonda sobre o tema da campanha da fraternidade. E ali será firmado um convênio entre a Arquidiocese de Natal e o Instituto Federal do Rio Grande do Norte. Bacana. Então, nós queremos convidar todos aqueles que nos acompanham para esse momento. Será no auditório da reitoria do IFRN. Maravilha, obrigado, Padre Matias.